Olá, eu sou Natália Rodrigues, faço bacharelado em Geofísica e hoje vou apresentar para a matéria Geo 202, Mineralogia e Petrologia, sobre argilas e geofísica. Temos aqui o sumário de todos os tópicos importantes que foram ressaltados nesse seminário. Então, primeiramente, temos a importância das argilas na geofísica. Vale ressaltar que a argila desempenha um papel significativo na geologia, geofísica, em vários processos geológicos. E algumas de suas importâncias incluem a formação de solos, pois a argila é um componente essencial na formação de solos. Sua presença influencia características como textura, capacidade de retenção de água, que afeta diretamente o ambiente e a vegetação. Temos também a sedimentação e sua diagênese. A argila é um componente comum em sedimentos. E sua composição e subsequente diagênese pode levar à formação de rochas sedimentares, como argilitos e folheiros. Temos também o comportamento de argilas na engenharia geotécnica, pois na engenharia geotécnica o conhecimento das propriedades das argilas é crucial. Elas podem influenciar a estabilidade de encostas, a construção de fundações e outros projetos da engenharia civil. Temos também a regulação do ciclo hidrológico. A capacidade da argila de reter água é vital para a regulação do ciclo hidrológico. Os solos ricos em argila retêm água por mais tempo, que afeta a disponibilidade de água para plantas e processos de infiltração. Elas também são indicadoras do passado, pois certas argilas preservam evidências de condições ambientais passadas. Por exemplo, as camadas de argilas em depósitos sedimentares podem conter registros climáticos ou formações sobre mudanças paleoambientais. A atividade biológica da argila desempenha um papel importante na promoção da atividade biológica do solo, que oferece um ambiente adequado para micro-organismos e facilita processos biogeoquímicos. Temos também a característica de que as argilas são amplamente utilizadas na produção de materiais cerâmicos, desempenhando um papel crucial na fabricação de tijolos, telhas, utensílios domésticos, coisas do dia a dia. Por conseguinte, temos as propriedades das argilas. As argilas são minerais do grupo filosilicatas, que apresentam propriedades distintas influenciadas pela sua estrutura e composição. E algumas delas são a plasticidade. As argilas exibem plasticidade quando misturadas com água, que permite moldá-las de formas diversas. Essa propriedade é fundamental em processos como a fabricação de cerâmica, citada anteriormente. Temos também sua cristalinidade. As argilas podem exibir diferentes graus de cristalinidade, influenciando as propriedades físicas e químicas. Temos também a capacidade de troca de cátions, retratada na imagem também, que as argilas têm uma capacidade significativa de trocar íons com a solução circundante, o que as torna importantes em solos agrícolas, atuando como os reservatórios de nutrientes. Temos a adsorção das argilas. A superfície das partículas de argila tem a capacidade de absorver moléculas de água e outros íons, influenciando a retenção de água no solo e a disponibilidade de nutrientes para as plantas. O tamanho de suas partículas. As argilas são compostas por partículas muito pequenas, com diâmetros menores que 0,002 milímetros, contribuindo para a sua plasticidade e a capacidade de retenção de água. Também temos como propriedade a reatividade química. A reatividade química das argilas pode variar. Algumas argilas reagem com ácidos ou bases, desempenhando um papel importante em processos de alteração química. Temos também a sua retração e expansão. As argilas podem experimentar uma retração quando secas e expansão quando expostas à água. Nessas mudanças volumétricas, pode-se ter um impacto em estruturas construídas sobre solos argilosos. Por isso ser citado anteriormente em sua importância na
engenharia civil e projetos, que é preciso analisar a composição do solo e ver se os tipos de solo e a consequente presença de argilas. Temos também a cor. Sua cor é muito variável. A cor das argilas pode variar devido à presença de diferentes minerais, acessórios e oxidação ou redução de ferro. Temos também sua condução elétrica. As argilas são frequentemente utilizadas em aplicações industriais devido à sua capacidade de conduzir eletricidade em certas condições. Por fim, temos a sua tenacidade. Algumas argilas podem exibir tenacidade quando secas, proporcionando resistência ao fraturamento. Essas propriedades elas tornam as argilas materiais versáteis em aplicações em diversas áreas, desde a indústria cerâmica até a geotécnica e a agricultura. Por seguinte, temos a estrutura das argilas. As argilas, como citadas, são minerais do grupo das filosilicatas, que pertencem à classe dos silicatos. Sua estrutura e composição são fundamentais para entender as suas propriedades. E existem vários tipos de argilas, sendo mais comuns a caulinita, a ilita e a momorrilonita. Aqui temos representado na imagem sua estrutura. Primeiramente temos suas camadas. As argilas têm uma estrutura laminar organizada em camadas empilhadas. Cada camada é composta por folhas muito finas. Sua estrutura é composta por tetraedros e octaedros, como representado na imagem. Mostrando aqui as partículas de oxigênio, silício, alumínio, de magnésio, hidroxilas, oxigênio. Mas elas sempre apresentam essa estrutura. As folhas formadas por camadas de tetraedros e octaedros contêm átomos de silício secado por oxigênio, enquanto os octaedros incluem os átomos de alumínio secados por oxigênio e hidroxila. Os cátions são intercalados. Entre as camadas, os cátions, geralmente sólidos, cálcio ou potássio, podem estar intercalados. Isso influencia propriedades como a capacidade de troca de cátions. A composição das argilas Temos, primeiramente, temos silt e alumínio, que são sua composição temos silício, a silt, e o alumínio. A composição básica envolve os átomos de silício e alumínio ligados ao oxigênio, formando os tetraedros e octaedros citados anteriormente. Temos a água, obviamente. As moléculas de água são frequentemente encontradas entre as camadas, contribuindo para a plasticidade da argila quando umedecida. Temos seus minerais específicos. Temos a caulinita, que contém uma camada de tetraedros e uma camada de octaedros, sendo mais simples em comparação com as outras argilas, e é o principal constituinte do caulim. Temos a ilita, que possui camadas alternadas de tetraedros e octaedros, com presença significativa de potássio. E temos a momorrilonita, que tem camadas com tetraedros e octaedros, mas sua estrutura é expansível devido à presença de água entre as camadas, que lhe confere propriedades como expansão e contração. As variações nas proporções de silício, alumínio e de outros elementos, bem como a presença de cátions e moléculas de água, contribuem para a diversidade nas propriedades das argilas. Essas características, por sua vez, são cruciais em diversas aplicações, desde a cerâmica, como citado anteriormente, a geotécnica e a ciência do solo. Temos, em seguida, o comportamento térmico das argilas. O comportamento térmico das argilas é influenciado por sua estrutura e composição específicas citadas anteriormente. Temos, primeiramente, a expansão e a contração térmica. Algumas argilas, como as pertencentes ao grupo das momorrilonitas, exibem um comportamento de expansão e contração significativo com as mudanças de temperatura,
porque isso ocorre devido à temperatura, obviamente, e a absorção ou liberação de água entre suas camadas, que resulta nas variações volumétricas. Temos as mudanças nas propriedades físicas. O aquecimento das argilas pode levar a alterações nas propriedades físicas, o que, por exemplo, temos a plasticidade, que pode diminuir à medida que a água é liberada durante o aquecimento. Temos a perda de água de cristalização. Algumas argilas, elas têm água de cristalização em sua estrutura, e durante o aquecimento, essa água é liberada, resultando em uma perda de massa para a argila. Esse processo é muitas vezes observado em temperaturas relativamente baixas. Temos também a mudança na cristalinidade. O aquecimento, ele pode influenciar a cristalinidade das argilas. Em temperaturas mais elevadas, as estruturas cristalinas podem ser modificadas, assim como em variação a perda de água de cristalização citada anteriormente. Temos agora as mudanças na capacidade de troca de cátions. A capacidade da troca de cátions nas argilas pode ser afetada pelo aquecimento. Isso ocorre porque a energia térmica pode promover a liberação de cátions adsorvidos nas superfícies das partículas de argila. Temos também a transformação mineralógica no comportamento térmico das argilas. Em temperaturas mais elevadas, as argilas podem sofrer transformações mineralógicas, resultando em novos minerais, como, por exemplo, a caulinita, que pode ser transformada em metacaulinita. E, por fim, temos a estabilidade térmica. Algumas argilas são mais estáveis termicamente do que outras. A ilita, por exemplo, pode ser mais estável em altas temperaturas em comparação com outras argilas. Temos, então, por fim, que compreender o comportamento térmico das argilas é essencial em diversas áreas, desde a cerâmica e materiais de construção até a geologia de estudos dos solos. As propriedades térmicas das argilas têm implicações práticas em muitos processos industriais e ambientais. Bom, nas propriedades elétricas das argilas, as propriedades elétricas são notáveis e desempenham um papel fundamental em variações e aplicações geológicas industriais. Primeiramente, temos a condutividade elétrica. As argilas podem contribuir com condutividade elétrica, especialmente quando estão saturadas com água. A presença de íons de água intersticiais entre as partículas de água ou de argila permite a condução de eletricidade. A quantidade de água e os tipos de íons presentes influenciam a condutividade. Segundo, temos a capacidade de troca de cátions, a CTC, que as argilas têm alta CTC, o que significa que podem absorver e trocar cátions facilmente. Essa capacidade ela está ligada à presença de cargas negativas na superfície das partículas de argila. A CTC das argilas afeta a retenção de nutrientes em solos argilosos e também pode influenciar na condutividade elétrica. Temos também a adsorção de íons de argila. As superfícies das partículas de argila têm carga elétrica, que permite a adsorção de íons presentes nas soluções circundantes. Isso afeta a composição iônica da água intersticial e contribui para propriedades elétricas. Temos também sua resistividade elétrica. A resistividade elétrica das argilas é uma medida inversa da condutividade elétrica. Ela pode variar dependendo da mineralogia específica da argila, o teor de umidade e a presença de íons. Temos a sua variação de umidade, que ela é altamente sensível, as argilas são altamente sensíveis à umidade. Quando estão secas, sua resistividade elétrica é geralmente mais alta, mas ela diminui à medida que as argilas absorvem água. Suas aplicações na geofísica das propriedades elétricas das argilas, que devido às suas propriedades elétricas,
as argilas são usadas em métodos geofísicos como a eletroresistividade para mapear características do subsolo com base nas variações na resistividade elétrica. E as indicações de alteração ambientais, essas mudanças nas propriedades elétricas nos solos podem indicar alterações ambientais, como contaminação por poluentes. Essas propriedades elétricas são exploradas em várias disciplinas, desde o estudo dos solos até a aplicação na engenharia geotécnica, como comentado anteriormente. Temos agora a aplicação da geofísica no estudo das argilas. A geofísica desempenha um papel crucial no estudo das argilas, oferecendo métodos não invasivos para investigar as propriedades do subsolo. Algumas aplicações específicas incluem o mapeamento da distribuição de argilas, técnicas da geofísica, como eletroresistividade, podem ser usadas para mapear a distribuição espacial de argilas no subsolo. As variações na resistividade elétrica são relacionadas à presença de minerais, incluindo as argilas. Temos também a identificação de zonas de alteração mineralógica. A geofísica é utilizada para identificar zonas onde as argilas podem passar por alterações mineralógicas, devido a processos como metamorfismo ou alteração hidrotermal. Temos também, como um ponto importante, os estudos da hidrogeologia, que investiga propriedades hidrogeológicas das formações de argilas, como a permeabilidade. Usando esses métodos geofísicos é essencial para entender a movimentação da água subterrânea. E também temos a caracterização de aterros de resíduos. A geofísica é empregada para caracterizar a composição e distribuição de argilas em aterros de resíduos e auxiliam na avaliação da estabilidade dessas estruturas. Agora temos a avaliação dos riscos geotécnicos. Esses estudos podem contribuir para a avaliação dos riscos relacionados à presença de argilas, como instabilidade de encostas ou afundamento do solo. Os métodos geofísicos, como a sísmica de refração, podem ser usados para mapear camadas de solo, identificando a presença e extensão das camadas de argila. Temos também monitoramento do subsolo em projetos de engenharia, que a geofísica também contribui muito para tais projetos. Antes da construção, a geofísica é frequentemente utilizada para monitorar o subsolo e avaliar as características das camadas de argila, que auxilia nos processos de fundação e estruturas. Temos também o estudo de contaminação ambiental. A detecção de contaminantes em áreas com presença de argilas pode ser realizada por métodos geofísicos, que contribuem para avaliações ambientais. Bom, essas aplicações elas destacam como a geofísica é uma ferramenta valiosa para investigar a distribuição, propriedades e interações das argilas no subsolo, que fornece vários insights importantes em diversos campos, desde a geologia até a engenharia ambiental. Agora temos a identificação de argilas em subsuperfície. A identificação das argilas é geralmente realizada por meio de métodos geofísicos que exploram as propriedades elétricas, magnéticas ou acústicas do subsolo. Como citado anteriormente, temos a eletroresistividade, que é um dos principais métodos. Esse método mede a resistividade elétrica do subsolo. As argilas elas tendem a ter uma resistividade mais alta em comparação com outros materiais, devido à sua estrutura cristalina. As variações na resistividade podem indicar diferentes tipos de argila. Temos também o método da sísmica de reflexão e refração. A sísmica é frequentemente usada para mapear camadas subsuperficiais. A presença de argilas pode ser inferida a partir das
velocidade das ondas sísmicas, uma vez que as argilas geralmente têm velocidade mais baixas do que rochas mais duras. Temos também o método da magnetometria, que mede as propriedades magnéticas do subsolo. Algumas argilas podem conter minerais magnéticos, e as variações no campo magnético podem indicar a presença desses materiais ou desses minerais. Temos também a tomografia elétrica. Esse método cria uma imagem tridimensional das variações de resistividade elétrica no subsolo e pode ser útil para identificar camadas ou depósitos de argila. Temos o GPR, que vem do inglês, que significa Ground Penetrating Radar, que utiliza as ondas magnéticas de alta frequência para mapear estruturas subsuperficiais, que pode ser sensível às mudanças da umidade, que está relacionado à presença de argila, como citado durante todo esse seminário. Temos também a perfilagem elétrica vertical, que é a VEP no inglês, que mede a resistividade verticalmente no subsolo. A presença de argilas pode afetar os valores de resistividade. Todos esses métodos, eles podem ser usados individualmente ou combinados para fornecer uma imagem mais abrangente do subsolo e ajudar na identificação de camadas ou depósitos de argila. Porém, a interpretação precisa dos dados muitas vezes requer combinações de informações geofísicas com dados geológicos de campo e amostras de solo para validar e melhorar a confiabilidade dos resultados. Agora temos a caracterização da distribuição e espessura das camadas de argila. A distribuição e espessura das camadas, ela varia no subsolo e depende amplamente da geologia local, históricos deposicionais, eventos geológicos. A caracterização dessas camadas geralmente é realizada por meio de métodos geofísicos, sondagens geotécnicas e estudos geológicos. Primeiramente, nós temos o mapeamento geológico. O estudo da área fornece informações sobre a distribuição geral de formações de argila com base em características como estratigrafia, litologia e histórico geológico. Temos a geotécnica, sondagens geotécnicas, que são perfurações, sondagens, geotécnicas que fornecem amostras do subsolo, permitindo a análise direta das camadas de argila. Essas amostras ajudam a determinar a composição mineralógica, características físicas e propriedades mecânicas das argilas. Temos os métodos geofísicos, as técnicas como eletroresistividade, reflexão e refração sísmicas e a tomografia elétrica, como citado no slide anterior, podem ajudar a mapear as camadas de argila e estimar sua espessura. As variações nas propriedades físicas detectadas por esses métodos podem indicar mudanças nas camadas subsuperficiais. Temos também o método de sensoriamento, o estudo de perfilagem de poços. As ferramentas especializadas, como perfiladores de poços, podem medir propriedades elétricas, magnéticas ou acústicas do subsolo, enquanto são descidas ou ascendidas em um poço. Isso fornece informações de alta resolução sobre a variabilidade das camadas. Temos o seu estudo de resistividade, pois medir a resistividade elétrica do subsolo pode ser particularmente útil na identificação das camadas de argila, já que a resistividade dessas camadas pode ser diferente de outros materiais geológicos. Novamente, temos o Ground Penetrating Radar, o GPR, que é um método, como citado anteriormente, eficaz na caracterização de camadas rasas, incluindo camadas de argila, que fornecem informações sobre sua espessura e distribuição. E, finalmente, temos o
método de sensoriamento remoto. Em áreas extensas, a observação via sensoriamento remoto, como imagem de satélite, pode ajudar a identificar padrões gerais em distribuição e formações de argila. A integração de várias técnicas e interpretação cuidadosa desses dados coletados são essenciais para uma caracterização precisa das camadas de argila, que permite uma compreensão mais completa da subsuperfície em termos de distribuição e espessura dessas camadas. Temos agora um monitoramento de processos geológicos envolvendo as argilas. O monitoramento de processos geológicos pode ser crucial para compreender e mitigar riscos geotécnicos, especialmente em situações como deslizamentos de terras, subsidências, alterações hidrogeológicas e outros fenômenos relacionados. Tendo em vista isso, temos primeiramente a instrumentação geotécnica. A instalação de instrumentação geotécnica no local permite a monitorização em tempo real de variáveis como pressão da água no solo, inclinação do terreno, deformação do solo e movimentos verticais ou laterais. Sensores, incluindo piezômetros e extensômetros, são frequentemente usados para medir essas variáveis. Temos também o monitoramento da água subterrânea. O controle dos níveis de água subterrânea é essencial, especialmente em áreas com camadas de argila, que podem ser suscetíveis a mudanças de umidade. Piezômetros instalados em diferentes profundidades ajudam a monitorar a variação dos níveis de água subterrânea. Temos sensores de inclinômetro, utilizados para medir a inclinação do terreno. Os inclinômetros são instrumentos valiosos para detectar mudanças na estabilidade de encostas ou taludes. As mudanças significativas nessas inclinações podem indicar movimentos de massa. Temos o georradar GPR, citado anteriormente. Temos também o GPS, o Sistema de Posicionamento Global. O uso de receptores GPS para monitorar movimentos do solo é uma técnica eficaz, especialmente em grandes áreas onde mudanças de posição podem ser indicativas de deformações geotécnicas. Temos também o monitoramento remoto. As imagens de satélite e técnicas de sensoriamento remoto, elas podem ser usadas para monitorar as alterações nas características da superfície do solo, incluindo os deslocamentos, expansões, contrações, que podem ser associados aos processos geotécnicos. Temos a amostragem também regular do solo. A coleta regular de amostras de solo em locais críticos permite a análise laboratorial das superfícies das propriedades do solo, incluindo o teor de umidade, compactação e variações mineralógicas, que fornece informações sobre a estabilidade das camadas de argila. A integração dessas abordagens de monitoramento, ela fornece uma visão abrangente dos processos geológicos que envolvem argilas, permitindo uma resposta mais eficaz a eventos potencialmente perigosos, que auxilia na gestão dos riscos geotécnicos. Temos também agora a problemática geoquímica das argilas. Os problemas geoquímicos relacionados às argilas abrangem uma variedade de questões, muitas das quais têm implicações ambientais, geotécnicas e geológicas. Primeiramente, temos o potencial de erosão do solo. Em áreas com camadas de argila, a erosão do solo pode ser um problema significativo, pois as argilas são frequentemente menos permeáveis à água do que outros materiais, e quando saturadas podem levar à formação de crostas superficiais, contribuindo para a erosão. Temos a liberação de elementos tóxicos. Algumas argilas podem conter minerais que liberam elementos tóxicos na água, especialmente quando ocorrem processos de alteração. A lixiviação desses processos pode resultar em problemas de contaminação ambiental. Temos também áreas de argila expansiva. Essas áreas que contêm esse mineral específico, a murmurrilonita, pode causar problemas geotécnicos, que quando úmidas, essas argilas absorvem água e se expandem,
podendo causar movimentos de terra, danos às estruturas e afundamentos. Nos afundamentos, em áreas onde ocorre a extração de água subterrânea, a diminuição da umidade nas camadas de argila pode levar à compactação do solo, o que resulta em um afundamento do solo. Oposta aos afundamentos, temos as reações de inchaço. Algumas argilas podem sofrer as reações de inchaço quando em contato com a água, levando à expansão do volume do solo. Isso pode causar danos a estruturas construídas sobre essas argilas. Temos também problemas em construções. A plasticidade das argilas pode influenciar a estabilidade de fundações e estruturas construídas sobre essas camadas. A movimentação sazonal, devido a variações de umidade, pode causar danos. Também temos a interferência em processos industriais. A presença de argilas pode interferir em processos industriais, especialmente em operações de mineração ou processamento de minerais, onde a argila pode ser considerada material indesejado, nesse caso. E, por fim, temos o comportamento hidrogeológico complexo. A variabilidade nas propriedades hidrogeológicas das camadas de argila pode tornar a questão da água subterrânea desafiadora, afetando a recarga e descarga e a qualidade da água. A compreensão dessas problemáticas e desses problemas geoquímicos é essencial para avaliar os riscos associados às argilas em diferentes contextos. Estratégias de manejo, monitoramento e intervenção adequada são frequentemente necessárias para lidar com essas questões de forma eficaz. Em conclusão, tendo em vista esse exposto, durante esse seminário, temos que a variação de proporções de silício, alumínio e outros elementos, bem como a presença de cátions e moléculas de água, contribui para a diversidade nas propriedades das argilas. Essas características são cruciais em diversas aplicações, desde cerâmica até a geotécnica e ciência do solo. As propriedades térmicas das argilas têm implicações práticas em muitos processos industriais e ambientais. Portanto, a importância das argilas na geofísica abrange desde sua influência em formação de solo até seu papel em processos geotécnicos, sedimentares e ambientais, evidenciando a sua versatilidade e relevância no estudo da Terra. Temos aqui a bibliografia e finalizo por aqui esse seminário.